Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o São Paulo. Qual a possibilidade de o tricolor envolver Marcos Antônio no negócio por Alan do Flamengo? Já contei para vocês na segunda-feira que o São Paulo entrou em contato e fez proposta oficial ao Flamengo para ter Alan por empréstimo até dezembro. Volante que perdeu espaço com o Felipe Luiz, nem sequer viajou para a disputa do Intercontinental de Clubes, torneio que aconteceu no Catar no mês de dezembro. Pois bem, a proposta do São Paulo pelo Alan de empréstimo e o Marcos Antônio, um velho sonho do Flamengo e em especial do José Boto, eles trabalharam juntos no Shakhtar Donetsk e também no PAOK. Diante desse interesse, tem muita gente especulando que o Flamengo pode comprar o Marcos Antônio, colocar um dinheiro e ainda emprestar o Alan como contrapeso. Ou até, quem sabe, fazer uma troca em definitivo com dinheiro. O São Paulo assegura que não tem interesse em colocar o Marcos Antônio na negociação do Alan. A ideia é contar com Marcos Antônio e Alan no meio de campo na temporada de 2026. A única chance de o Marcos Antônio sair do São Paulo é diante de uma proposta muito significativa, jogador que ainda pertence a Lazio, mas com a operação de compra fechada com o São Paulo, o negócio vai render a Lazio 4 milhões de euros, um baita negócio por parte do tricolor. Informação exclusiva no São Paulo, o tricolor está em negociações com Lucas Ramon, lateral direito de 31 anos de idade, um dos maiores destaques da posição ao longo do Campeonato Brasileiro. Lucas Ramon, que tem contrato com o Mirassol apenas até abril, já pode assinar um pré-contrato por conta disso e também interessa ao Corinthians. Dá para dizer que São Paulo e Corinthians estão mais uma vez disputando um jogador, o último deles o Danielzinho, outro atleta do Mirassol, cujo contrato se encerrava em 31 de dezembro e que foi anunciado pelo São Paulo. Vai ser reforço tricolor por 2 anos, prorrogáveis por mais um. Para você que não conhece um pouco do Lucas Ramon, jogador de 44 partidas, 5 gols e 5 assistências na atual temporada. Passou pela base do Grêmio e rodou por vários clubes, entre eles Santa Cruz, Londrina, Novo Horizontino, Coritiba, Cuiabá, Bragantino, Guarani e Sport. Melhor momento da sua carreira de longe, com a camisa do Mirassol agora aos 31 anos de idade. Importante registrar que essa informação me foi confidenciada pelo presidente do São Paulo, Júlio Casares, que admitiu também que Vitinho, do Botafogo, segue na pauta tricolor. O Vitinho avisou ao São Paulo que vai dar preferência a propostas da Europa. Se elas não aparecerem até o mês de janeiro e até lá o São Paulo ainda não tiver encontrado um lateral direito, pode ser que exista uma retomada nas tratativas. Só para completar, perguntei ao presidente Júlio Casares o que ele pode falar a respeito de todas as últimas denúncias e problemas divulgados e relacionados à sua gestão no São Paulo. O presidente disse, abre aspas, estamos focados nos processos de saídas e chegadas de atletas e, tão logo for concluída essa primeira fase, nos pronunciaremos sobre as últimas notícias veiculadas. Foi o que falou o presidente tricolor Júlio Casares. Você gosta do Lucas Ramon? Prefere o Vitinho? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero te atualizar sobre o São Paulo, que há de verdade na busca por reforços do tricolor. Logo de cara, descartar o nome do Lima. Meio-campista que pertence ao Fluminense, contrato perto do fim, se encerra agora em 31 de dezembro. Houve a especulação de que o Lima estaria em negociações avançadas com o São Paulo. Na manhã dessa segunda-feira, consultei o departamento de futebol tricolor e posso assegurar que o Lima nunca foi debatido dentro do São Paulo. O tricolor não pensa em contratá-lo. Sobre Alan, volante que pertence ao Flamengo, esse interessa. E o São Paulo já fez uma proposta oficial ao rubro-negro. A ideia é contratar o Alan por empréstimo com obrigação de compra se algumas metas forem batidas. Agora está na mão do Flamengo decidir se aceita ou não o empréstimo do Alan. A prioridade do Flamengo era encontrar um clube para vender o volante que perdeu bastante espaço com o Felipe Luiz. A renovação de contrato do Felipe Luiz com o Fla permite ao rubro-negro entender que o Alan não fará parte dos planos. Se houvesse um novo treinador, era natural até que houvesse uma discussão. E aí, o Alan fica ou não fica? Dá para cravar que o Alan não permanece para 2026, mas a prioridade do Flamengo segue sendo encontrar um clube que o compre. Só para completar, registrar que Lucas Ramon interessa, como eu contei para vocês, mas não há nenhum pré-contrato assinado.
Houve quem dissesse, inclusive, que o Lucas Ramon já é jogador do São Paulo, embora só possa chegar a partir de maio, o contrato dele com o Mirassol termina em abril. E que por isso, para que antecipasse a chegada do Lucas Ramon, o São Paulo teria oferecido o Luan, volante que não tem sido muito utilizado. O Luan iria para o Mirassol agora em janeiro e o Lucas Ramon chegaria de forma antecipada. Essa fonte tricolor me assegurou que não existe nada tão avançado assim com o Lucas Ramon que já permita ao São Paulo abrir tratativas com o Mirassol para a chegada antecipada do jogador. Beleza? Bora falar agora sobre o São Paulo, que oficializou a venda de Eric para o Vitória e fez mais. Usou seu site oficial para dar todos os detalhes da negociação. Transparência extremamente importante no momento de falta de credibilidade ou de uma série de escândalos envolvendo o tricolor. Segundo o São Paulo, transferência do Eric para o Vitória foi fechada em 7 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Essa grana será paga em 10 parcelas, a primeira delas em 30 de março de 2026. O São Paulo fica com 6 milhões e 300 mil reais, o Eric fica com 700 mil. Até porque o atacante tinha direito a um percentual. Você pode estar se perguntando, mas e os outros 50%, Nicola? O tricolor manteve 20% do valor de uma venda futura, o Eric vai ficar com 30%. Negociação que também inclui a multa de R$1 milhão que teria que ser paga pelo Vitória ao São Paulo por ter utilizado o atacante na última rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que valeu a permanência do time baiano na primeira divisão do futebol nacional. Quero te atualizar agora sobre a possibilidade de trocas entre São Paulo e Botafogo. Você vai lembrar que logo no início os times cogitaram a possibilidade de uma troca tripla, com Ferrarese, Pablo Maia e Rodriguinho trocando o São Paulo pelo Botafogo. O problema era encontrar jogadores que pudessem fazer o contrapeso. São Paulo havia pedido o Vitinho, Marlon Freitas e o Savarino. Marlon Freitas está encaminhado com o Palmeiras. Savarino e Vitinho não quiseram se mudar para o São Paulo. O Botafogo chegou a oferecer o Joaquim Correia, jogador considerado muito caro. A partir daí, São Paulo e Botafogo mudaram a estratégia e passaram a negociar trocas individuais. Bom, se eu mandar para você o Ferrarese, quem você me manda? Se eu mandar para você o Pablo Maia, quem você me manda? E mesmo assim não houve acordo. E a tendência de qualquer troca acontecer hoje é bem pequena, para não dizer zero. São Paulo e Botafogo praticamente esgotaram todas as negociações, não conseguiram chegar a um denominador comum e essas trocas estão sendo completamente ignoradas. Importante registrar que se teve jogador do Botafogo que se recusou a atuar pelo São Paulo, dá para dizer que o Pablo Maia também não gostou da ideia de se mudar para o Botafogo. Ele só iria para lá se houvesse um belo reajuste salarial, algo que o Botafogo não está disposto a conceder. Só para completar em relação a reforços, São Paulo segue buscando um lateral direito, um zagueiro, um camisa 10. Essas são as posições prioritárias, especialmente depois das chegadas do goleiro Coronel, que vem dos Estados Unidos, e do volante Danielzinho, contratado depois do fim do seu contrato no Mirassol. Que história é essa de que Mandaca quase foi parar no São Paulo envolvido numa troca por Patrick Lanza? Essa notícia foi trazida nas últimas horas pelo jornalista Alexander Vieira. Ele conta que antes de emprestar o Patrick Lanza para o Juventude, o São Paulo sugeriu ao clube gaúcho a inclusão do Mandaca nessa negociação. A coisa não avançou, porque o Mandaca, valorizado pelo ótimo Campeonato Brasileiro, tem chamado a atenção de clubes do Brasil e do exterior e pode ser vendido num futuro não tão distante. Fui checar essa história com uma pessoa do departamento de futebol do São Paulo. Acho que não tem problema contar, o Rui Costa. E o Rui assegura que o São Paulo em momento algum propôs essa troca. A avaliação do Mandaca é positiva, mas o São Paulo não levou adiante essa história, não cogitou tal ideia e o Juventude muito menos. Você sabe, Patrick Lanza e Jandrei foram emprestados ao Juventude, são 2 dos 9 atletas negociados pelo São Paulo desde o fim do Campeonato Brasileiro. A economia do tricolor com essa barca já é de 5 milhões de reais por mês, embora o tricolor já tenha seus 2 primeiros reforços para o próximo ano, o goleiro Coronel, que veio dos Estados Unidos, e o volante Danielzinho, contratado em fim de vínculo com o Mirassol. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.